Então hoje eu quero falar exatamente sobre o tema uma vida mais profunda com Deus, né? E hoje tem alguns textos da Bíblia que eu quero ler, mas eu vou estar baseando a mensagem toda em 3 textos principais, mas eu quero começar com Atos 15, versículo 28, e Atos dos Apóstolos 15, versículo 28, eu vou ler só esse versículo, vou explicar o contexto dele para você entender. Está escrito assim em Atos 15, versículo 28: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias. Eu não quero pegar o texto em si todo, mas só para você entender, esse texto aqui de Atos 15, versículo 28, Paulo, depois de ele ter feito a sua primeira expedição ou viagem missionária, juntamente com Barnabé, não é? E se você pegar o texto, quando eles foram enviados também, está em Atos 13, versículo 4, está escrito assim: então Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Você pode ver o texto, depois de a igreja ter orado, jejuado e clamado, o Espírito Santo falou: enviai, está escrito lá, e o Espírito Santo diz: enviai Paulo e Barnabé, não é? Então você vai ver que quem enviou Paulo e Barnabé foi o Espírito Santo. Então, depois que eles fizeram, eles passaram por vários lugares pregando o Evangelho, né? E muitas vidas foram alcançadas, muitos sinais e maravilhas foram feitos, coisas extraordinárias. Eles voltaram para Jerusalém trazendo um relatório de tudo aquilo que Deus tinha feito, porque a sede, né, da igreja naquele tempo ficava em Jerusalém. Os apóstolos como Tiago, Pedro e João, que eram considerados as colunas da igreja, eles estavam lá em Jerusalém. Então eles voltam lá, porque Paulo está debaixo dessa autoridade, eles voltam lá e relatam tudo. Então começa uma questão na igreja: o que nós devemos impor para os gentios? Só para você entender, que tem vezes que nós entendemos, muitas pessoas não entendem. O que é gentios aqui? Era aqueles que não faziam parte da nação judaica, que não eram judeus da nata, né? Que não eram nascidos de pai e mãe judia. Então eles falam assim: nós somos judeus e nós temos algumas regras diferenciadas, não é? Agora, o que nós vamos fazer para o gentio? Nós vamos impor a circuncisão, nós vamos impor os ritos judaicos e tal. Então eles vão formar um concílio de toda a igreja, e depois que Paulo fala, Tiago pega a palavra, e aí ele vai chegar exatamente aqui no versículo 28. Meu irmão, e esse versículo me arrepia, porque eles falam assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo na primeira pessoa. Ele está falando assim: quem tomou a decisão do que nós devemos fazer com a igreja, a respeito da igreja, dos gentios, não fomos nós. Nós buscamos o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo falou para nós, a nós pareceu bem também. Ou seja, quem tomou a decisão primária era o Espírito Santo. Eu fico perguntando para mim e para você: já pensou se toda a nossa vida fosse baseada somente nesse versículo? Espírito Santo, o que você quer primeiro? Olha, então, pareceu bem ao Espírito Santo e a mim. Eles tinham uma relação tão estreita com o Espírito Santo, que eles não tomavam uma decisão sem primeiro o Espírito Santo. Tanto que eu acabei de falar para você, que quando Paulo, lá em Atos 3, versículo 4, foi enviado, não foi eles que enviaram, foi o Espírito Santo que enviou. E é tão interessante, meu irmão, e essa relação era tão profunda da igreja, depois do derramamento de ontem, do Espírito Santo que nós falamos, se tornou tão profunda, que você vai ver, meu irmão, que lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira pecaram, na verdade, 5 versículo 3, quando Pedro vai repreender Ananias, ele fala assim: não mentistes a homens, mentistes ao Espírito Santo. Espera aí, a mentira era direcionada a Pedro, não era a uma pessoa, porque o Espírito Santo não era físico lá. E Pedro, ele se põe na segunda pessoa, e ele fala assim: não foi a homem, não foi para mim não, foi para o Espírito Santo que você mentiu. Você sabe o que aconteceu? Ananias morreu, logo depois Safiras morreu, mas eu não quero pegar essa parte. Eu quero falar da intimidade que eles tinham tão grande, que Pedro, ele disse assim: não sou eu que estou regendo nada aqui, foi o Espírito Santo. Eles estavam tão mesclados,
tão intimamente ligados, tão intimamente conectados, tão intimamente guiados pelo Espírito Santo, visto que o livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, não é? Que é Mateus, Marcos, Lucas, João, e vem o Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. Muitos dizem que não deveria chamar livro de Atos dos Apóstolos, devia ser livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque na verdade, do derramar do capítulo 2 de Atos até o seu capítulo 28, né? Ontem eu falei que tinha 29, mas é 28, até o seu capítulo 28, você vai ver que o Espírito Santo está em tudo. É o Espírito Santo que dirige a igreja, é o Espírito Santo que move os apóstolos, é o Espírito Santo que toca as pessoas, é o Espírito Santo, é os atos do Espírito Santo que movem a igreja, do capítulo 2, no derramar dele, quando ele possui aquela igreja, até mesmo quando mas acaba esse capítulo da história da igreja primitiva, no 28, o Espírito Santo está se movendo, está regendo, está atuando, está intimamente ligado com os apóstolos e com a igreja. E olha, e quando chega nesse concílio, eu fico pensando, meu Deus, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E eu fico pensando, meu Deus, como que eles desenvolveram uma vida tão profunda com o Espírito Santo? Porque você vai ver que isso é uma vida com o Espírito Santo, ao ponto de o homem falar, não foi a mim que você mentiu, foi o Espírito Santo. Pedro estava falando, eu e o Espírito Santo somos os mesmos, já pensou? Ao ponto de eles enviarem missionários, não porque tinha que fazer missões, mas porque o Espírito Santo mandou. Ao ponto de eles fazerem um concílio de homens que podiam falar, nós estamos no controle da igreja. Não, vamos falar com o dono da igreja, o Espírito Santo. Apareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E é lógico que se nós fôssemos estudar o livro todo, e é bom você ler esse livro todo, você vai ver isso muito claro na igreja. Você vai ver o Espírito Santo se movendo, tocando, agindo, ungindo, batizando, aleluia, derramando seus dons, e coisas extraordinárias acontecem. Agora, qual que é o segredo? Se existe um segredo, o que levou eles a terem tamanha intimidade com esse Espírito? E eu quero falar hoje, então, estou falando de uma vida mais profunda com Deus. Eu quero falar sobre os 3 níveis de consciência que devemos ter a respeito do Espírito Santo em relação à nossa vida. Vou falar de novo, os 3 níveis de consciência que nós devemos ter em relação ao Espírito Santo com a nossa vida. Consciência. Primeiro eu quero definir a palavra consciência, só para você ter ideia. Consciência significa assim, que eu estou ciente com, vamos separar a palavra com, ciência. Está entendendo? Ciência significa que eu tenho a ciência, eu estou com a ciência a respeito daquilo. Eu não sou uma pessoa ignorante a respeito dos fatos, eu tenho ciência, eu sei, não é? Por exemplo, quando você vai, por exemplo, se submeter, só para te dar um exemplo, você entender o que eu estou te falando. Geralmente quando as pessoas vão se submeter a qualquer procedimento cirúrgico, o médico vai chegar com a pessoa, vai sentar e vai explicar a cirurgia toda, vai falar os riscos que tem e vai dar um termo para explicar assim, ó, o fulano de tal está ciente, ele está consciente de que a cirurgia vai ser feita assim, vai ter os riscos tal, ou seja, ele não foi lá sem saber o que estava fazendo. Então, quando eu falo de consciência, fala que nós tenhamos ciência de realmente de quem é o Espírito Santo, como ele se move, qual é a pessoa dele, e isso não seja simplesmente um fato teórico, uma doutrina de paracletologia, ou pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que uma doutrina, ele é uma pessoa viva, que se relaciona diretamente com todo aquele que é nascido de Deus. Então vamos lá, eu quero para o segundo texto que eu quero falar, só para nós entrarmos depois sobre os 3 níveis de consciência que vai nos levar a ter uma vida muito mais profunda com Deus e com o Espírito Santo, que Deus é o Espírito Santo. Jesus em João capítulo 14, falando a respeito do Espírito Santo, no versículo de número 16, ele vai falar o seguinte, preste atenção. Jesus está falando aqui para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Versículo 17, isso é muito importante. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Está falando que quem não nasceu do Espírito, porque eu estou falando, você tem que ver a mensagem. Quem não nasceu do Espírito, não recebeu o Espírito, não tem a vida espiritual, não vai conhecer esse Espírito. O mundo não tem. Ah, mas todo mundo tem Espírito. Não. Porque Jesus disse que é carne, o que é Espírito é Espírito. Diz que quem nasceu do pai da tua mãe não nasceu com a vida espiritual. Ele precisa passar pela regeneração, né? Chamada novo nascimento, ou nascer do alto, como nós explicamos aqui. E aí ele vai ter o Espírito. Jesus fala muito claro, é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Agora aqui está o diferencial, e isso deveria ser o que regia a nossa vida. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus está dizendo, que nós devemos conhecer o Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para mim e para você: você conhece o Espírito Santo? Preste atenção, o Espírito Santo, Jesus disse aqui, ele estará convosco para sempre. Quando nós nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo não vem nos visitar. O Espírito Santo não vem, meu irmão, simplesmente se mover com poder, ou com dom, ou com alguma coisa. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Mas eu vou continuar o texto aqui. Aí Jesus vai falar, eu não vos deixarei órfão, no versículo 18. Voltarei para vós. Está dizendo que o Espírito Santo é um espírito de paternidade que me torna filho. Órfão é aquele que não tem pai. Ele está dizendo que o Espírito de Deus vai trazer paternidade, porque ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Agora olha, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Isso é muito profundo. Vós em mim e eu em vós. Isso é muito forte. Jesus está falando isso. Agora, olha o que está escrito aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse Judas, não Iscariote, Senhor, da onde vens que há de se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, versículo 23, e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meu Deus, como que ele vai fazer morada em nós? Pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o poder, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é simplesmente uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que a igreja primitiva desenvolveu uma consciência da pessoa do Espírito Santo e não do poder do Espírito Santo. O que está acontecendo no tempo do pentecostalismo? As pessoas querem o poder do Espírito Santo, mas esqueceram que o poder do Espírito Santo é consequência da pessoa do Espírito Santo. E se eu não entender que o Espírito Santo é uma pessoa que mora em mim, Deus não vai me visitar num culto de poder, Deus não vai me visitar num culto de cura, num culto de milagre, num culto de maravilha, embora Ele faça tudo isso, cura, maravilha, milagre, poder. Deus vai fazer morada em mim, e quando Ele faz morada em mim, significa que a presença do Espírito Santo, que é a terceira pessoa bendita da Trindade, lembrando que não é terceira de nível assim, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, e o Espírito Santo é o terceiro, não, os três estão no mesmo nível, um do lado do outro, porque as pessoas pensam assim, Deus o Pai é o grandão, Deus o Filho é o menorzinho, Deus o Espírito Santo é um pouco menor. Não, meu irmão, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é Espírito Santo, Ele é Filho, Ele é Pai. O Espírito, por isso que Jesus fala que quando o Espírito Santo está habitando, morando em nós, pelo novo nascimento, agora Ele faz morada em nós, e Ele falou, e o meu Pai, vamos lá e vamos fazer morada, porque pelo Espírito Santo eu tenho acesso à divindade. O Espírito Santo é Deus. Agora, isso, quando nós não temos consciência, parece uma declaração simples, mas falar que Deus mora dentro desse barro velho, desse homem que sou eu, é demais para minha mente. Que Deus está morando aqui agora, é essa consciência que nós temos que desenvolver.
Jesus está falando, vocês vão conhecer o Espírito Santo. E eu quero perguntar para você: você conhece o Espírito Santo? Você sabe como que é a voz dele? Você tem ciência que esse Espírito Santo mora em você? Que nós somos o templo, não você, nós somos o templo do Espírito Santo? Que a igreja é o lugar onde o Deus Todo-Poderoso habita pela pessoa bendita do Espírito Santo. Porque como nós queremos ter uma vida mais profunda com Deus, se nós não entendermos isso, a igreja não são as quatro paredes. E eu acho que essa pandemia veio para revelar isso. Não que não seja importante estarmos reunidos aqui, mas as quatro paredes não significam nada sem as pessoas que vão estar aqui. As pessoas que são pedras vivas. A igreja não é edificada por concreto e tijolo. A igreja é edificada por pessoas que se tornam regeneradas pelo novo nascimento. Aleluia! Elas são pedras edificadas em Deus, no fundamento que é Cristo, aonde o Espírito de Deus se move e age no meio da igreja. Agora, o próprio Jesus disse: o Espírito Santo, ele vai fazer morada dentro de você. O Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um dom, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um culto de fogo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um dom de cura, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, preste atenção, não é algo que a igreja, ou os pastores, ou os profetas, ou aqueles que se dizem líderes podem manipular. Não, ele é o Senhor da igreja. A igreja primitiva disse assim: eles podiam ter falado, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não, ao Espírito Santo e a nós. Porque quem rege, quem comanda, quem se move na igreja é o Espírito Santo. É isso que nós temos que falar sobre esse alinhamento, sobre o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é quando nós entendemos que é o Espírito Santo, que é Ele quem deve falar. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque é o Espírito que fala com a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Não é a noiva e o Espírito, a noiva manipulando o Espírito e a noiva. É Ele quem deve comandar. E agora, eu quero falar como desenvolver 3 níveis de consciência a respeito de nós e o Espírito Santo. Se nós desenvolvermos isso, não é fácil, mas por isso que eu estou falando desenvolver. Significa que nós podemos desenvolver esse tipo de comunhão. Quem dera um dia eu chegasse na dimensão que Pedro falou: olha, você não está mentindo para mim. Eu fico preocupado com esse, não preocupado, eu fico admirado com esse texto, porque Ananias estava entregando uma tremenda oferta no altar. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ser ungido alguma coisa. E Pedro recusa a oferta, falando: não quero, porque a oferta não é para mim. O voto que você fez não foi para mim, foi para o Espírito Santo. E ele viu. Que coisa extraordinária. Quem dera o Espírito Santo descesse na igreja e falasse: vamos enviar missionários. Quem dera o Espírito Santo tomasse conta da liderança, e a liderança um dia chegasse e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem dera na tua vida, na minha vida particular, não importa o que você vai fazer. Ah, mas apóstolo, eu tenho o meu trabalho. Eu não estou falando que você deve trabalhar lá mesmo, mas que lá no teu trabalho, primeiro você fala: o que parece bem a ti que eu faça nesse trabalho. Aí depois você entra. Como que eles desenvolveram tal nível de consciência? Como que eles estavam tão cientes, não é? Dessa presença, dessa ação. Como que eles ouviam essa voz tão nitidamente? Como nós podemos desenvolver esse nível de consciência? Sobre 3 fatores eu quero falar aqui, baseado no Salmo 139. 3 níveis de consciência que vão nos levar a uma vida mais profunda com Deus. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que desenvolver no nível de consciência, estar ciente, é sobre a onipresença de Deus. Não estou falando que você deve citar a palavra onipresença, isso daí todo mundo sabe.
Eu estou falando você ter ciência na sua vida diária da onipresença de Deus. É muito diferente. Preste atenção, o Salmo 139 vai falar sobre os 3 níveis de consciência que o salmista desenvolveu com o Espírito Santo. E o primeiro nível é da onipresença. Do versículo 7 ao versículo 12 está escrito assim, olha: para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer no inferno ou lá no abismo a minha cama, eis que tu estás também lá. Se eu pegar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão também me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz na roda de mim. Olha o versículo 12: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Irmão, será que nós estamos conscientes que o Espírito Santo é onipresente? O que significa isso? Que o Espírito Santo não está só na igreja. O Espírito Santo está quando você vai dormir. O Espírito Santo está lá quando você acorda. O Espírito Santo está lá quando você está na faculdade. O Espírito Santo está lá quando você está jogando. O Espírito Santo está lá, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A palavra onipresente, Ele está em todos os lugares. E o que a igreja perdeu a noção? Mas eu vou viver assim, mas meu pastor não está vendo. Olha, eu vou fazer isso daqui, eu vou contar essa mentira aqui, mas aquela pessoa não está vendo, porque as pessoas não têm a ciência que o Espírito Santo é onipresente. Ele acorda, se Ele faz morada em mim, meu irmão, tudo que eu faço Ele faz comigo. Não que Ele aprova tudo que eu faço, Ele está vendo, Ele é ciente, Ele é onipresente. Já pensou se nós acordássemos com essa ciência, sabendo que o Espírito Santo está em todos os lugares? E o salmista, ele desenvolve isso tão profundamente, que ele chega ao ponto de dizer: para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde? Em outras palavras, não tem onde se esconder, porque você está em todos os lugares. Olha o que ele vai falar: para ti, Senhor, as trevas e a luz são as mesmas coisas, porque Deus enxerga no escuro. Para Deus não tem luz, e para Deus não tem trevas. É isso que ele está dizendo, porque nós, irmãos, se nós ficarmos no escuro, nós não vemos nada. Mas ele está falando sobre a onipresença de Deus, e ele está dizendo, até mesmo nas densas trevas, onde não conseguimos enxergar nada, o Senhor está me vendo como a luz do meio-dia. Oh, meu irmão, a primeira coisa que Adão perdeu foi a ciência da onipresença de Deus, e ele tenta se esconder de Deus, e Deus desce naquele jardim para querer se relacionar com o homem. Não que ele não sabia onde Adão estava, tanto que ele achou onde ele estava, mas Deus pergunta no jardim: onde você está? Isso é a voz da consciência do homem que se afasta de Deus, e parece, o homem tolamente pensa que pode esconder quem ele é de Deus, e não pode.